Graça e paz a todo mundo. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. É interessante as coisas de Deus. Olha, gente, estamos no curso de doutrina. Permita eu trazer conselhos para vocês, né? Não sou o pastor responsável, mas já não pesa a incumbência. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Mas abra logo o texto bíblico, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 54. Não existe essa questão de um pastor, um obreiro dizer que não está preparado. Não vem com essa falsa espiritualidade, irmão, não estava preparado, mas não existe isso. Obreiro é obreiro. Amém? Mas eu quero trazer uma palavra que nessa tarde o Senhor ministrou ao meu coração. Se você puder repetir comigo o título, diga assim: eu me assemelho àquilo que eu adoro. O Evangelho escreveu São Lucas sobre Cristo no capítulo de número 22 e o verso de número 54. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. E quando acenderam um fogo no meio do pátio, junto, assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro, negando, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Senta, queridos, vamos comer um pouco da palavra do Senhor. Nós não temos dúvida do chamado do apóstolo Pedro. E um dos critérios para a vocação pastoral, para a vocação ministerial, para servir ao Senhor, é amá-lo. É o critério mais importante, é amá-lo. Por isso que Jesus o pergunta, quando ressuscita: tu me amas? Porque esse é o critério para servir ao Senhor, principalmente para o pastorado e para ser obreiro da casa do Senhor. É amar ao Senhor acima de todas as coisas. Bem, vai fazendo jus ao título que nós trouxemos como introdução. É interessante que, se nós olharmos a nossa cultura, os comportamentos da nossa sociedade, como a parte do futebol, as crianças querem imitar alguns jogadores, na música, na arte, porque você acaba se assemelhando àquilo que você tem admiração, que você honra, ou que você adora, que já é o extremo. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós que fomos chamados pelo Senhor, foi implantada em nós uma semente, e essa semente nos transformou de tal forma, que todos os dias nós ficamos mais parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho uma ilustração, para que a gente possa entender melhor sobre isso, porque nós somos transformados todos os dias nós somos melhorados, e é mais ou menos assim: um carpinteiro estava trabalhando uma bela madeira, passou um viajante e perguntou: o que estás desenhando na madeira? E ele disse: estou construindo a minha imagem na madeira. Pois é isso que Deus faz conosco todos os dias. Esse personagem bíblico, ele me chama a atenção para trabalharmos essa temática. Por quê?
Porque Pedro é um personagem entre os 12 apóstolos que era muito ousado, corajoso. Isso serve muito para nós que trabalhamos com a igreja e que servimos ao Senhor. Só que Pedro também tinha que ser trabalhado o seu orgulho, a sua personalidade, tinha que ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu nos evangelhos. Durante 3 anos e 6 meses, Jesus trabalhou com muita habilidade na vida do apóstolo Pedro. E temos vários episódios que poderíamos citar. Jesus trabalhando na vida de Pedro em vida de oração, de revelação, de servir ao Senhor, na sua personalidade, quando ele tem a revelação de que Jesus é o Cristo, e automaticamente aquilo poderia gerar nele um sentimento de superioridade sobre os outros apóstolos, e Deus foi trabalhando no caráter dele, para que ele pudesse entender que a revelação não me torna maior, mas me torna servo daqueles que eu vou passar a revelação que Deus me deu. Nenhuma revelação, nenhum conhecimento é para nos tornar maior do que o outro, é para servir ao outro, é só para isso. Nós buscamos ao Senhor, os dons se manifestam para servir a igreja. É esta a finalidade. E esse personagem caminhou muito com Cristo. Na crucificação, na semana da paixão, de quinta para sexta, ele resolve, pela sua paixão por Cristo, seguir ao Senhor, ainda de longe. Claro que no senso crítico nós podemos fazer isso, mas ele estava lá. É um dos 2 apóstolos que se aproxima da crucificação. É Pedro e João amado. De longe ele ficou olhando. E aí, um homem chegou para ele e disse: você parece com ele. Você tem semelhança com ele. Interessante que ele vai negar, que vocês conhecem bem a história. E aí ele continua insistindo: não, você parece com ele. Sabe por quê, irmãos? Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, e para mim nessa noite: o único propósito do Evangelho, não tem outro, é o único. O único propósito do Evangelho é fazer você e eu parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outra finalidade. Romanos 8, 29 está escrito: aos que conheceu, também chamou, e aos que chamou, também predestinou, para ser conforme a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. E mesmo numa crise espiritual que Pedro está vivendo, ele não perde essa semelhança, porque essa semelhança ela ficou encarnada em você. Não tem que arranque isso de você, porque foi implantado em você, está enraizado em você. Jesus chamou, não tem como escapar disso. Aleluia, Espírito Santo de Deus. E esse processo de 3 anos e 6 meses em que Pedro tem devoção a Cristo, em um momento ele pede para se afastar pelo impacto do milagre, naquela rede cheia de peixes, ele se prostra e adora, e esse processo de convivência com Jesus vai tornando-o semelhante a ele. Pode observar na caminhada, o cristão vai melhorando a cada passada, a cada dia que passa. Defeitos que você tinha foram arrancados, seu caráter vai sendo trabalhado e melhorado. Não tem como escapar disso. Para a gente entender um pouco melhor essa questão, quando Adão foi criado, ele foi criado à semelhança de quem? Deus está falando com quem? Se não tinha anjos, não tinha criação ainda de animais, Deus Pai está falando com quem? Com o próprio Filho. Ele está pegando a imagem do Filho e jogando em Adão. Adão se tornou a expressão perfeita de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Só que quando ele peca, ele deforma essa imagem. Ele não peca, ele não perde, ele deforma. Tiago diz que o homem ainda tem a imagem de Deus deformada, mas tem. E o que é que Cristo veio fazer em nós agora? Ele veio restaurar essa imagem que Adão perdeu com o pecado. Só a cruz de Cristo, repetindo, só a cruz de Cristo pode fazer a imagem de Deus brilhar outra vez em nós. Quem pode adorar o Senhor aqui essa noite? Tem uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, em um livro, um opúsculo que ele escreveu:
Paraíso perdido, mas recuperado. É essa a restauração. E eu quero pegar essa experiência de Pedro para vocês perceberem isso. Jesus foi trabalhando a sua imagem na pessoa de Pedro. Porque a gente vai se tornando semelhante àquilo que a gente adora. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui agora. Qual tem sido o teu ídolo? O que é primazia em você? Irmão, deixa eu ser muito franco com vocês. Nem esposa, nem filhos, nem riqueza, nem bens materiais, nada pode ser mais importante do que Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo diz: aquilo que não deixar amor de pai, de mãe, de irmão, de familiar, por amor de mim, não é digno de mim. Ele não está mandando abandonar, ele está dizendo que é secundário, primazia, é Ele. Nós somos semelhantes àquilo que nós adoramos. Nós não podemos adorar o dinheiro, nós não podemos adorar herança, nós não podemos adorar família. O centro da nossa adoração é Jesus Cristo de Nazaré. Nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. A gente conhece a pessoa avarenta de longe, porque ele fica parecido com $1. Você se torna semelhante àquilo que você se apaixona. E nós sabemos que Pedro é um personagem complicado. Mas da caminhada, a adoração, o envolvimento, foi nascendo na pessoa de Pedro, semelhança com Cristo. Quem sabe você está num momento não tão brilhante da sua fé. Quem sabe está até oscilando. E é normal, não é normal você aceitar, mas é normal o processo. Até porque a batida do coração sobe e desce, né? Linha reta, morreu. Então a oscilação faz parte. Quem sabe chegou aqui não tão bem. Processos da vida, saída de uma pandemia, tanta crise que nós enfrentamos. Mas a imagem de Cristo ainda brilha. A imagem de Cristo ainda está em nós. E o inferno, o diabo e a potestade têm que respeitar o nome daquele que está sobre nós. Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite. Você precisa entender quem é você no reino. Você parece com ele, Pedro. Não? Você fala igual a ele. Os evangelistas sinóticos, eles vão trabalhar outros detalhes. Você fala parecido com ele. Isso acontecia muito na década de 90, na virada do milênio. Ouvia os pregadores, né? Aquela postação de voz. A gente ouvia aqueles... Porque você se assemelha a quem você tem ficado parecido. As pessoas olham para você e vê quem? Seu filho olha para você e vê quem? Sua esposa olha para você e vê quem em você? A melhor comparação que nós podemos ouvir é alguém olhar para nós e conseguir dizer: eu vejo Cristo em você. Agora à tarde eu estou até com a mensagem aqui dele, um discípulo, um rapaz que a gente vem discipulando. Ele disse: olha, eu consigo ver um pouquinho de Cristo no Senhor. Eu disse: não exagere. Ele disse: eu estou vendo. Eu disse: amém. É esse o processo, obreiros, pastores, igreja, que os nossos familiares, que aonde nós estivermos, as pessoas consigam ver Cristo em nós. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Isso é muito forte. Você parece com ele. Você fala que nem ele. Tem um detalhe ainda que eu queria trabalhar com vocês nessa questão. O Pedro antes do Calvário e o Pedro depois do Calvário em relação à imagem. Essa imagem estava sendo construída. Ele nega a Cristo,
mas aquilo fazia parte do processo, até para ser trabalhado na sua personalidade. Escreva o que eu vou dizer aqui. Deus fará tudo que for preciso para melhorar o nosso caráter. Eu vou repetir de novo. Deus fará o que for preciso para melhorar o nosso caráter. Porque mais importante do que as nossas funções é o que nós somos em Deus. É a nossa personalidade, o nosso interior. É aquilo que somos em Deus. Por favor, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Trabalhando essa questão ainda que nos tornamos semelhantes a quem servimos ou a quem adoramos. Atos capítulo de número 4 e o verso de número 13. Olha que coisa interessante aqui nesse versículo. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. O que nos interessa essa noite? Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. As autoridades, meus pastores, olhou para ele e disse assim: vocês já conviveram com Jesus, não foi? Vocês andaram com eles, né? Vocês não têm faculdade, vocês não têm diploma de teologia, mas vocês parecem com ele. Não estou sendo contra seminário, sou professor, mas o mais importante do que a academia é o joelho, é a intimidade, é o relacionamento, é a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Vocês sabem disso. Vocês se parecem com ele. Olha o que a convivência faz. Olha o que a convivência faz. Este é o propósito do Evangelho. Quanto mais tempo você convive com Jesus, mais as pessoas verão Jesus em você. Olharam para ele e disseram: a semelhança está onde? Na roupa? Forma de ser. Olha o que a convivência faz. Ela transforma. Ela transforma. Ela transforma. Virem Pedro e João, aquele que negou antes da cruz, agora está expondo de forma clara. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, daquilo que convivemos, daquilo que fomos testemunhas oculares, que presenciamos tudo. Realmente, vocês com certeza estiveram com Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como negar que vocês trancam a porta do quarto, oram e convivem com Ele, e quando sai do quarto, a glória de Deus aparece. Ah, se nós entendêssemos isso. Eu não sei que geração é essa. Geração que tem medo de expulsar demônio. Pastor, vem aqui em casa. Porque tem uma pessoa endemoniada aqui. Se o mesmo fizer isso, eu disciplino na hora. Jesus está em nós, irmãos. Ele foi gerado em cada um de nós. O seu poder está sobre nós. O seu nome é poderoso. Os demônios e o inferno têm que ver Cristo em nós. A igreja pentecostal é a igreja do ataque. Não é da defesa, é do ataque. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Não sei se vocês sabem, mas a Assembleia de Deus, o pentecostalismo no Brasil, mudou a história desta nação. Não estou falando só de números, mas de qualidade de vida, de avivamento, de quebra de maldição.
aonde eu nasci, num bairro chamado Bom Jardim, cheio de locais, aonde envolvia-se com magias. Não tem mais, tem igrejas. O poder de Deus chegou nessa nação. Pessoas que parecem com Jesus chegou nessa nação. Nós não podemos esquecer disso. Há uma graça de Deus sobre nós. Há uma graça de Deus sobre nós. Seu irmão aí parece um pouquinho com Jesus. Dá uma olhadinha para ele aí, vê se tem alguma coisa de Jesus aí nele aí. Quem pode adorar o Senhor nessa noite? Este é o processo do Evangelho. A imagem que foi perdida, deformada, recuperada na cruz. O que o Evangelho não fizer, nada mais faz. O que o Evangelho não fizer, nada mais terá poder para fazer. Só o Evangelho tem poder para fazer. Só o Evangelho tem poder para fazer. É a imagem de Deus produzida em nós. Por favor, pega a sua Bíblia. Abramos em uma carta, ou uma epístola. Capítulo 8 de Romanos. Estamos dentro da temática, gente. Romanos 8, 29. Você vai chegar em casa, olhar para sua esposa e dizer, eu pareço com Jesus, me lembra? Dá uma ajuda aí. Essa vai ser a nossa ambição daqui para frente. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Foi para isso que você foi escolhido. Para ser uma reprodução do Evangelho e de Cristo nesta sociedade. Pegando essa ideia, vocês lembram da igreja em Antioquia? A primeira base do cristianismo na história da igreja, não era para ser Roma, era para ser Antioquia. Mas deixa isso para lá. Foi naquela localidade, a partir de Atos 11, que pela primeira vez, os irmãos do caminho, ou da seita dos nazarenos, como era chamado, foram chamados de cristãos. E cristão significa o quê? Cristo em miniatura, Cristo pequeno, reprodução de Cristo. Eu estou ministrando para várias pessoas que estão aqui, homens e mulheres. Essa questão é assexuada, todos aqui reproduzindo a imagem de Jesus Cristo, levando a imagem de Jesus Cristo, restaurando a sociedade caída e perdida a ser a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. É a reprodução, essa imagem que está sendo construída. Agora, essa construção dói. O texto fala lá em Lucas que Pedro chorou amargamente. Sabe o que significa amargamente no original? Colocar a lama podre para fora. O processo de transformação dói. Eu nunca vi, disse a W. Tozer, uma pessoa que foi muito usada por Deus, sem ter sido antes, muito ferido por Deus. Toda pessoa que Deus usa, Ele quebra. Toda pessoa que Deus quer levantar, Ele machuca. Todos os profetas da Bíblia foram quebrados na mão de Deus. Olha para um pastor e fala com ele, se ele chegou ao pastorado sem cicatriz, e teve dores. Obreiro, você que está começando, bem-vindo ao mundo do sofrimento, mas também está escrito que nós teremos vitória.
em Jesus Cristo de Nazaré. Se iluda não. Estamos sendo trabalhados já. Estou na terra nordestina. Todo mundo aqui gosta, quem sabe a maioria, de um caldo de cana. É bom demais. Só gosto, pastor Dário? É bom demais, meu pastor. Mas o senhor já assistiu o processo? Já? Não, ainda tem caldo. Não, ainda tem bagaço. Tem uns que é tão exigente que bota umas 4 dobras, né, pastor? E chega, vai empinando, mas vai passando. Agora, interessante que o caldo não precisa de açúcar, não precisa, meu Deus, não precisa de água, porque já sai no ponto. Deixa Deus trabalhar, você vai ficar no ponto. Adora o Senhor essa noite. Meu Deus. Manda. Seja sincero, me responda. Pode expressar a pergunta que eu vou fazer. Quem quer ser a imagem de Jesus aqui? Prepare. Te peguei agora. É o processo da caminhada. É o processo. Já era, irmão. Jesus furou a tua orelha. Sabe desse episódio lá em Êxodo 21? Do servo. Chegou o ano que você é liberado. Vai. Não, eu quero ficar. Tem um critério, fura a orelha e vai ser meu para sempre, não tem problema. Minha vida não tem mais sentido sem Jesus. Minha vida não tem mais significado sem Jesus Cristo de Nazaré. Fura a orelha, fura o pé, fura as costas, o que quiser, mas eu quero te servir. Para a gente orar, quero chegar à terceira parte. Processo da imagem antes, durante e depois. Por favor, pega a sua Bíblia e abra na primeira epístola de João. Primeira epístola que escreveu São João, capítulo 3 e versículo de número 2. Diz assim: amados, primeira epístola de João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes. O que vai ter no céu de gente parecido com Cristo não é brincadeira. E seremos semelhantes a eles. Claro, o texto está falando do corpo glorificado, da transformação, mas também a imagem de Cristo reproduzida em nós. Aquela imagem que foi construída no jardim do Éden, que foi perdida ou deformada, melhor dizendo, com o pecado, será totalmente restaurada com a volta de Jesus Cristo de Nazaré. O pecado será arrancado, o diabo não terá nenhum triunfo, a igreja será arrebatada e para sempre estaremos com o Senhor nos ares. Maranata. É o processo que está sendo construído. A imagem que está sendo trabalhada em nós. É o processo. Quando o Espírito Santo receber a ordem de arrancar a igreja dessa terra, os sepulcros terão que dar conta, os mares terão que responder pelos corpos que se perderam,
E os mortos que já foram na frente ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. E para sempre estaremos com Ele. E é esse o processo, que a imagem de Cristo será plenamente trabalhada em nós. Não desiste da caminhada. Vai firme, vai em frente. Não para. O processo está sendo feito. Está sendo trabalhado. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Fiquemos de pé, eu quero orar pela sua vida. Paizinho querido, muito obrigado por esta palavra. Continua trabalhando em nosso caráter, em nossa personalidade. Continua trabalhando em nós. Aqui tem obreiros, pastores, a tua igreja estará aqui. E eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, levanta aquele que está fraco, aquele que está abatido, seja renovado, seja cheio, ó Pai. Estamos às vésperas de uma convenção, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito já trabalhe a partir de hoje, nos preparando para esse grande dia, meu Deus. Tantas crises esse país tem passado, o mundo, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou e nos guardou. E nós estamos aqui, Senhor, e declaramos que aceitamos o processo do teu trabalhar em nós, para te servir, para te adorar, Senhor, porque nós tornamos semelhante aquilo ou a quem nós adoramos. Em nome de Jesus. E todos digam amém.